Seja bem-vindo ao Fator Psi, canal dedicado a livros de psicologia. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado sobre novos audiobooks. A Mente Vencendo o Humor, capítulo 8. Onde estão as evidências? Victor, pare, olhe e escute novamente. Em uma noite de quinta-feira, Victor e sua esposa Júlia estavam na cozinha discutindo seus planos para o fim de semana. Victor disse a Júlia que havia feito planos de encontrar seu amigo Jaime na reunião dos Alcoólicos Anônimos no sábado pela manhã. A expressão de Júlia mudou quando ele disse isso, e um olhar de angústia tomou conta de seu rosto. Victor experimentou uma onda de raiva enquanto pensava. Ela está incomodada por eu passar um tempo longe dela e das crianças. Não é justo que não veja meu programa de recuperação como algo importante. Se importasse comigo tanto quanto se importa com as crianças, ficaria feliz por eu ir. Ela não se importa comigo. Victor explodiu com Júlia. Se você não se importa com a minha sobriedade, então eu também não me importo. Deu um soco na mesa e saiu batendo a porta. Enquanto ele saía, Júlia gritou: "Como você pode esperar que me importe quando age assim? Qual é o seu problema?" Enquanto dirigia e se afastava de casa, seus pensamentos fervilhavam. Ela nunca entendeu o quanto o AA é importante para mim. Não sabe o quanto é difícil não beber. De que adianta eu me esforçar tanto se ela não se importa se fico sóbrio? Não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai fazer eu me sentir melhor. Quando Victor se aproximou da loja de bebidas, parou o carro no estacionamento e desligou o motor. Pousou a cabeça sobre a direção para recuperar o fôlego. Conforme sua raiva diminuía, lembrou-se de que seu terapeuta disse que na próxima vez que tivesse uma emoção forte ou o impulso de beber, deveria usar isso como uma oportunidade para identificar seus pensamentos e procurar evidências em um registro de pensamentos. Victor desejava muito uma bebida, mas também havia prometido ao terapeuta que faria o que havia sugerido pelo menos uma vez. A figura 8.1 mostra o que Victor escreveu em um pedaço de papel que encontrou dentro do carro. Como já demonstrado no capítulo 7, Victor preencheu as 3 primeiras colunas do registro de pensamentos descrevendo a situação, identificando e medindo seu humor e anotando uma variedade de pensamentos vinculados a ele. Em vez de escrever sua avaliação do quanto cada pensamento era quente, Victor mentalmente considerou o quanto cada pensamento o fazia ficar com raiva e circulou o pensamento mais quente. Ela não se importa comigo. Também circulou outro pensamento quente. Não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai fazer eu me sentir melhor. Porque percebeu que esses pensamentos o estavam empurrando para a bebida, ação que ele sabia que iria lamentar mais tarde. Registro de pensamentos. Coluna 1, situação. Quem? O que? Quando? Onde? Quinta-feira, às 20h30. Júlia me olha de um jeito estranho quando digo que vou ao AA no sábado. Coluna 2. Estados de humor. O que você sentiu? Avalie cada estado de humor 0 a 100%. Circule ou marque o humor que você quer examinar. Raiva, 90%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. O que estava passando por sua mente instantes antes de você começar a se sentir assim? Algum outro pensamento? Imagem? Circule ou marque o pensamento quente. Ela está incomodada por eu ir ao AA no sábado. Ela não vê meu programa de recuperação como algo importante. Ela não se importa comigo. Circulado. Ela não entende o quanto é difícil não beber. Não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai fazer eu me sentir melhor. Circulado. Coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. Ela não me apoia em relação ao AA. Ela me incomoda para eu fazer as coisas. Ela parece não dar valor ao quanto dou duro no trabalho. Ela está sempre me lançando olhares de reprovação como o de hoje à noite. Ela gritou comigo enquanto eu saía de casa. Divisão. Odeio me sentir assim. Quando me senti assim no passado, um drink sempre me ajudou a relaxar. O álcool vai funcionar rapidamente. Coluna 5.
Evidências que não apoiam o pensamento quente. Ela ficou comigo durante todos esses anos em que bebi. Ela participou das reuniões do Al-Anon durante um ano. Ela parecia feliz em me ver quando voltei do trabalho hoje à noite. Ela diz que me ama e faz coisas boas para mim quando não estamos brigando. Divisão. Quando passa o efeito do álcool, às vezes me sinto pior. No mês passado, quando fiquei muito perturbado, não bebi porque estava com Jaime e depois de uma hora já me sentia melhor. Embora eu esteja muito incomodado agora, sei que isso não vai durar para sempre. Eu sobrevivi à desintoxicação, que parecia muito pior do que esta raiva. Coluna 6. Pensamentos alternativos ou compensatórios. Escreva um pensamento alternativo ou compensatório. Avalie o quanto você acredita em cada pensamento, 0 a 100%. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Avalie novamente os estados de humor listados na coluna 2, assim como qualquer estado de humor novo, 0 a 100%. Figura 8.1. Registro de pensamentos de Vitor. Depois de identificar esses dois pensamentos quentes, Vitor recordou que seu terapeuta havia dito que as colunas 4 e 5 no registro de pensamentos fazem a pergunta mais importante na TCC. Onde estão as evidências? Começou então a considerar as evidências que apoiam seus pensamentos de que Júlia não se importava com ele e de que precisava de um drink para lidar com a sua raiva. A raiva de Vitor começou quando ele interpretou o olhar da sua esposa como de irritação com a sua decisão de participar de uma reunião do AA no sábado. Ele então interpretou isso como um sinal de que ela não se importava com o seu programa de recuperação nem com ele. Ao procurar evidências que apoiavam e não apoiavam suas conclusões, Vitor se colocou em uma posição mais adequada para avaliar e reagir a seus pensamentos sobre o que estava se passando entre ele e Júlia. Conforme evidenciado na metade inferior das colunas 4 e 5, ele também reuniu evidências para testar seu pensamento de que não aguentava sentir raiva e precisava de um drink para ajudá-lo a se sentir melhor. Conforme Vitor se lembrava da conversa com seu terapeuta, as colunas 4 e 5 do registro de pensamentos abordam a pergunta: onde estão as evidências? Figura 8.1. Essas duas colunas são planejadas para reunir informações que apoiem ou não apoiem os pensamentos quentes identificados na coluna Pensamentos Automáticos, coluna 3. As evidências coletadas nas colunas 4 e 5 ajudam a avaliar seus pensamentos quentes. Ao preencher as duas colunas de evidências, é útil ver seus pensamentos quentes como hipóteses ou suposições. Se você suspender temporariamente a convicção de que seus pensamentos quentes são verdadeiros, será mais fácil procurar evidências que apoiem ou que não apoiem sua conclusão. Enquanto estava sentado em seu carro no estacionamento da loja de bebidas, considerando as evidências a favor e contra suas crenças sobre Júlia e precisando de um drink, Vitor tentou ater-se aos dados, fatos ou experiências reais que apoiavam ou não apoiavam seus pensamentos quentes. Exercício: fatos versus interpretações. A folha de exercícios 8.1 o ajuda a praticar a diferenciação entre fatos e interpretações. Fatos são geralmente aspectos com que todos concordariam em uma situação, como era terça-feira à noite, ou a expressão no rosto de Júlia mudou. Interpretações são aspectos a respeito dos quais pessoas, olhando para uma mesma situação, podem discordar. Para cada uma das afirmações listadas na coluna da esquerda da folha de exercícios 8.1, escreva na linha da coluna da direita se você acha que é um fato ou uma interpretação sobre o que aconteceu entre Vitor e Júlia. As duas primeiras já foram preenchidas como exemplo. Você pode consultar a descrição da briga entre Júlia e Vitor no início deste capítulo, na página 71, antes de decidir se a afirmação é um fato ou uma interpretação. Folha de exercícios 8.1. Fatos versus interpretações. Item 1. Ela está sempre me lançando olhares de reprovação. Interpretação. 2. A expressão no rosto de Júlia mudou. Fato.
3. Estou sentindo muita raiva, Vitor. 4. Júlia não se importa se estou sóbrio ou não. 5. Ela se importa mais com as crianças do que comigo. 6. Júlia gritou comigo enquanto eu saía de casa. 7. Júlia ficou comigo durante todos esses anos em que bebi. 8. Ela não me apoia em relação ao AA. 9. Não aguento sentir tanta raiva. 10. Você não pode esperar que eu me importe quando você age assim, Júlia. A Mente Vencendo o Humor, segunda edição, 2016. Dennis Greenberger e Christine A. Padesky. Os compradores deste livro podem fazer cópias ou download de cópias adicionais desta folha de exercícios. Ver quadro no final do sumário. A seguir, apresentamos as respostas para a folha de exercícios 8.1. 1. Ela está sempre me lançando olhares de reprovação. Interpretação. 2. A expressão no rosto de Júlia mudou. Fato. 3. Estou sentindo muita raiva. Vitor. 4. Júlia não se importa se estou sóbrio ou não. Interpretação. 5. Ela se importa mais com as crianças do que comigo. Interpretação. 6. Júlia gritou comigo enquanto eu saía de casa. Fato. 7. Júlia ficou comigo durante todos esses anos em que bebi. Fato. 8. Ela não me apoia em relação ao AA. Interpretação. 9. Não aguento sentir tanta raiva. Interpretação. 10. Você não pode esperar que eu me importe quando você age assim, Júlia. Interpretação. As informações nas colunas das evidências de um registro de pensamentos devem consistir sobretudo em dados ou fatos objetivos. No entanto, quando você preencher pela primeira vez essas colunas, provavelmente irá misturar fatos com interpretações, como Vitor fez em seu registro de pensamentos. Por exemplo, ele escreveu: ela está sempre me lançando olhares de reprovação, o que refletia a interpretação dele de que o olhar angustiado dela era um olhar de reprovação dirigido a ele. Como Júlia não chegou a dizer o que estava pensando e sentindo quando olhou para ele, Vitor, na verdade, não sabia com certeza se aquele olhar era de reprovação. Além disso, ela está sempre me lançando olhares de reprovação como os de hoje à noite, pode ter sido um exagero a respeito da frequência com que Júlia lançava olhares de reprovação para ele. Você conseguiu diferenciar entre fatos e interpretações na folha de exercícios 8.1? Fatos são todas as ações descritas no início do capítulo. Qualquer pessoa que observasse Júlia e Vitor provavelmente concordaria que essas ações aconteceram. 2. A expressão no rosto de Júlia mudou. 3. Vitor estava sentindo raiva. 6. Júlia gritou com Vitor enquanto ele saía de casa. E 7. Júlia ficou com Vitor durante os muitos anos em que ele bebeu. Interpretações são leituras que fazemos das situações. São nossos pensamentos acerca de uma situação ou de uma outra pessoa que podem ou não ser verdadeiros. Por exemplo, é possível que 4. Júlia não se importasse se Vitor estava sóbrio ou que 5. Ela se importasse mais com as crianças do que com Vitor. Mas como ela não disse realmente essas coisas, não saberíamos com certeza, a menos que decidíssemos perguntar a ela. Igualmente, Júlia não sabia com certeza que 10. Vitor não podia esperar que ela se importasse quando ele agia daquela forma. Aquela foi a interpretação dela e poderia ou não ser correta. Algumas vezes precisamos reunir mais informações antes de saber se uma afirmação é um fato ou uma interpretação. Por exemplo, Vitor poderia perguntar diretamente a Júlia se ela o apoiava em relação ao AA 8. Além disso, poderia adiar o comportamento de bebê e descobrir se conseguiria aguentar sentir raiva por mais tempo do que imaginava. 9. A coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. E a coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente no registro de pensamentos são planejadas para ajudá-lo a testar a adequação de seus pensamentos quentes.
Enquanto você pratica o preenchimento das colunas das evidências para seus próprios pensamentos automáticos, tente ser factual no que escreve. Entretanto, mesmo que inclua na coluna 4 algumas ideias que não são fatos, o registro de pensamentos será valioso se você conseguir encontrar evidências para listar na coluna 5. Essa coluna é uma das mais importantes do registro de pensamentos, porque pede que você procure informações que não apoiam suas conclusões. Evidências que não apoiam suas crenças podem ser difíceis de descobrir quando você está experimentando um estado de humor intenso. No entanto, examinar as evidências a favor e contra nossas conclusões é o segredo para reduzir a intensidade de nossos estados de humor. Se você observar, as 4 primeiras colunas do registro de pensamentos nos ajudam a ser mais claros e específicos acerca do que está acontecendo quando experimentamos estados de humor intensos. Somente quando chegamos à coluna 5 é que somos solicitados a pensar sobre as coisas de forma diferente. Talvez por esta razão, a coluna 5 seja frequentemente a etapa mais difícil de dominar. Algumas pessoas ficam emperradas quando chegam a ela. Nas dicas úteis das páginas 76 e 77, apresentamos algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para conseguir completar a coluna 5. Podem ser necessárias semanas de prática até que você tenha mais facilidade para encontrar as evidências que não apoiam seus pensamentos quentes. Seu pensamento quente. Coluna 5. Conforme preencher mais registros de pensamentos, mais fácil será encontrar evidências que não apoiam seus pensamentos quentes. Paulo. Pensando melhor. Um exemplo extraído da vida de Paulo ilustra melhor a importância da utilização de evidências factuais para testar interpretações e conclusões. Aproximadamente 3 meses após iniciar a terapia, Paulo se sentiu muito triste ao voltar para casa depois de um dia que passou visitando sua filha e a família dela. Em casa, ele decidiu preencher um registro de pensamentos para compreender de forma mais precisa sua tristeza e tentar melhorar seu estado de humor. Após identificar uma série de pensamentos automáticos, decidiu que todos eles eram quentes. No entanto, aquele que parecia mais ligado à sua tristeza era a ideia de que seus filhos e netos não precisavam mais dele. Paulo circulou esse pensamento como o mais quente no registro de pensamentos na figura 8.2 da página 78. Quando temos pensamentos automáticos negativos, em geral nos detemos em dados que confirmam nossas conclusões. Antes de preencher o registro de pensamentos, os pensamentos de Paulo estavam focados nos eventos da coluna 4, que apoiavam sua crença de que meus filhos e netos não precisam mais de mim. Pensar somente em como sua família não precisava mais dele levou Paulo a se sentir muito triste. A coluna 5 do registro de pensamentos requeria que Paulo buscasse ativamente em sua memória experiências que não apoiavam suas conclusões. Quando Paulo recordou eventos que indicavam que ainda era necessário e amado por seus familiares, seu humor melhorou. Mesmo que seus filhos fossem crescidos e seus netos já estivessem fazendo mais coisas por conta própria, Paulo foi capaz de se lembrar de eventos que sugeriam que ele ainda era uma pessoa importante em suas vidas. Dicas úteis. Perguntas que ajudam a encontrar evidências que não apoiam o pensamento quente. Tive alguma experiência ou existe alguma informação que sugira que este pensamento não é completamente verdadeiro o tempo todo? Se meu melhor amigo ou alguém que amo tivesse esse pensamento, o que eu diria para essa pessoa? Se meu melhor amigo ou alguém que se importa comigo soubesse que eu estava tendo esse tipo de pensamento, o que ele me diria? Que evidências factuais, informações ou experiências ele apontaria que sugerem que meu pensamento quente não é 100% verdadeiro? Existem pequenas informações que contradizem meu pensamento quente e que eu possa estar ignorando ou não considerando importante? Existem alguns pontos fortes ou qualidades em mim que estou ignorando? Quais são eles? Como eles poderiam me ajudar nesta situação? Existe algum aspecto positivo nesta situação que estou ignorando? Existe alguma informação que sugira que pode haver um resultado positivo nesta situação?
Já me encontrei neste tipo de situação antes? O que aconteceu? Existe alguma diferença entre esta situação e as anteriores? O que aprendi com experiências anteriores que poderia me ajudar a compreender esta situação sob um ângulo diferente? Quando não estou me sentindo deste modo, penso sobre este tipo de situação de forma diferente? Como? Em que informações factuais devo me concentrar? Quando me senti desta forma no passado, em que pensei que ajudou a me sentir melhor? Daqui a 5 anos, se eu olhar para trás em relação a esta situação, irei encará-la de forma diferente? Irei me concentrar em alguma parte diferente de minha experiência? Estou tirando conclusões apressadas nas colunas 3 e 4, que não são completamente justificadas pelos fatos? Estou me culpando por algo sobre o qual não tenho controle total? Que fatos posso escrever que refletem uma visão mais justa, compassiva ou gentil de minha responsabilidade? A Mente Vencendo o Humor, segunda edição, 2016. Dennis Greenberger e Christine A. Padesky. Os compradores deste livro podem fazer cópias deste quadro para uso pessoal ou com pacientes individuais. A percepção de que ainda era importante para seus familiares somente ficou clara para Paulo depois que ele deixou de focar unicamente as evidências que apoiavam seus pensamentos negativos. A coluna 5 o encorajou a recordar ativamente e a examinar informações e experiências que não apoiavam seus pensamentos automáticos negativos originais. Assim como Paulo, você provavelmente irá experimentar uma mudança no humor se conseguir encontrar evidências para escrever na coluna 5. No entanto, se estiver experimentando um estado de humor muito intenso, ou se mantém uma crença que parece absolutamente verdadeira, poderá ser difícil para você identificar evidências que não apoiam suas crenças. As perguntas incluídas nas dicas úteis fazem você lembrar de examinar uma situação a partir de diferentes pontos de vista, ajudam a encontrar evidências que não apoiam seu pensamento quente. Não é necessário responder a todas as perguntas contidas nessas dicas úteis. Quando você estiver completando a coluna 5, poderá ser útil responder a algumas das perguntas. Conforme adquirir experiência, aprenderá quais perguntas são mais úteis e os tipos de pensamentos quentes que costuma ter. Marisa, ponha-se no lugar de outra pessoa. No começo de sua terapia, Marisa teve alguma dificuldade em responder à pergunta: onde estão as evidências? Ela trouxe parcialmente preenchido o registro de pensamentos da figura 8.3 para uma das sessões iniciais da terapia. Registro de pensamentos. Coluna 1. Situação. Quem? O que? Quando? Onde? Em 5 de novembro, às 21 horas. Voltando de carro da casa de minha filha, onde passei o dia com ela, meu genro, meus 2 netos e minha esposa. Coluna 2. Estados de humor. O que você sentiu? Avalie cada estado de humor 0 a 100%. Circule ou marque o humor que você quer examinar. Triste, 80%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. O que estava passando por sua mente instantes antes de você começar a se sentir assim? Algum outro pensamento? Imagem? Circule ou marque o pensamento quente. Todos eles teriam se divertido mais se eu não estivesse lá hoje. Eles não prestaram atenção em mim durante o dia todo. Meus filhos e netos não precisam mais de mim. Coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. Eu gostava de amarrar os sapatos de minha neta, mas agora ela quer fazer isso sozinha. Minha filha e meu genro têm a vida deles e não precisam de nada de mim. Alice, minha neta de 15 anos, saiu às 19 horas para se encontrar com os amigos. Nando, meu genro, montou prateleiras e armários novos na sala de estar. 3 anos atrás ele teria me pedido ajuda e precisaria de mim para auxiliá-lo com um projeto daquela dimensão. Coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente. Nando me pediu uns conselhos sobre seus planos de aumentar a casa deles. Minha filha pediu que eu desse uma olhada em algumas plantas do jardim que estavam morrendo.
Descobri que as plantas não estavam recebendo água suficiente. Fiz Nívia rir várias vezes durante todo o dia. Alice pareceu gostar das minhas histórias de quando sua mãe era adolescente. Nívia adormeceu no meu colo. Coluna 6. Pensamentos alternativos ou compensatórios. Escreva um pensamento alternativo ou compensatório. Avalie o quanto você acredita em cada pensamento, 0 a 100%. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Avalie novamente os estados de humor listados na coluna 2, assim como qualquer estado de humor novo, 0 a 100%. Figura 8.2. Registro de pensamentos de Paulo. Registro de pensamentos. Coluna 1. Situação. Sozinha em casa, sábado às 21h30. Coluna 2. Deprimida, 100%. Circulado. Decepcionada, 95%. Vazia, 100%. Confusa, 90%. Irreal, 95%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Quero ficar anestesiada para não ter que sentir mais nada. Não estou fazendo nenhum progresso. Estou tão confusa que não consigo pensar com clareza. Não sei o que é real e o que não é. O pensamento a seguir está circulado. Essas emoções são tão penosas que tenho de me matar porque não aguento mais senti-las. Nada ajuda. A vida não vale a pena. Sou um fracasso total. Coluna 4. Não aguento mais. Quero morrer. Me matar é a única forma de me livrar da dor. Ninguém conseguiu me ajudar. Coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente. Coluna 6. Pensamentos alternativos ou compensatórios. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Figura 8.3. Registro de pensamentos de Marisa, parcialmente preenchido. Marisa não conseguiu descobrir sozinha alguma evidência de que seu pensamento quente não era 100% verdadeiro. O seguinte diálogo com seu terapeuta a ajudou a identificar evidências para o preenchimento da coluna 5. Terapeuta. Se entendi bem seu registro de pensamentos, seu pensamento quente foi: estas emoções são tão penosas que tenho de me matar, porque não aguento mais senti-las. Você conseguiu encontrar evidências que apoiam esse pensamento, mas não conseguiu encontrar qualquer evidência que não o apoie. Marisa. Isso mesmo. Terapeuta. Você já sentiu anteriormente que sua dor era tão grande que teria de se matar? Marisa. Dezenas de vezes. Terapeuta. No passado, quando se sentiu assim, o que fez ou pensou que ajudou você a se sentir melhor? Marisa. É engraçado, mas às vezes falar sobre meu sofrimento me ajuda a me sentir melhor. Terapeuta. Então falar a respeito ajuda. Além de conversar com alguém, você já teve algum pensamento que ajudou a se sentir melhor? Marisa. Quando estou me sentindo pior, tento lembrar que já me senti assim antes e que superei a situação todas as vezes. Terapeuta. Bem, essa é uma informação importante. Existe alguma coisa em relação à sua situação atual que sugira que o suicídio não é a única opção? Marisa. O que você quer dizer? Terapeuta. Estou me perguntando se você tem alguma esperança ou não de que outra coisa que não o suicídio irá diminuir seu sofrimento. Marisa. Bem, acho que estou aprendendo a pensar de forma diferente, mas não tenho certeza se isso vai me ajudar. Terapeuta. Parte de você está em dúvida se a TCC irá ajudá-la e outra parte de você tem esperança. Marisa. Tenho muito mais dúvidas do que esperanças. Terapeuta. Em termos percentuais, quanto de você está em dúvida e quanto tem esperança de que as habilidades que está aprendendo ajudarão a diminuir seu sofrimento? Marisa. Estou 90 a 95% em dúvida e 5 a 10% com esperança. Terapeuta. Vamos acompanhar como seus níveis de dúvida e esperança oscilam conforme você vai progredindo na terapia.
Se você dissesse à sua melhor amiga Kátia que o sofrimento é tão grande que tenho de me matar, o que ela diria a você? Marisa, eu nunca diria isso. Mas se dissesse, ela provavelmente me diria que muitas coisas estão acontecendo para mim, que muitas coisas estão para acontecer e que tenho muito a contribuir para o mundo, mas eu não acreditaria nela. Terapeuta, ela diria mais alguma coisa em que você poderia acreditar parcialmente? Marisa, ela provavelmente me mostraria que existem algumas coisas na vida que me dão algum prazer e que tenho alguns momentos na maior parte dos dias em que me sinto melhor e sofrendo menos. Ela me faria lembrar que acho graça de algumas coisas e que às vezes até dou risadas. Terapeuta, se Kátia dissesse que ela estava sofrendo tanto que achava que o suicídio era a única solução, o que você diria? Marisa, eu diria para ela continuar tentando outras soluções. Teria que haver esperanças para Kátia, mas não vejo muita esperança para mim. Terapeuta, vamos considerar o quanto de esperança faz sentido em alguns minutos. Primeiro, vamos escrever no registro de pensamentos as coisas que acabamos de falar e que podem ser colocadas na coluna 5. A figura 8.4 reflete as informações que Marisa reuniu com a ajuda de seu terapeuta. É importante escrever as evidências que você descobriu enquanto respondia às perguntas contidas nas dicas úteis das páginas 76 e 77. Marisa se manteve sem esperanças enquanto discutia essas evidências com seu terapeuta. Mas quando escreveu em seu registro de pensamentos, ela descobriu que ver tudo junto de uma vez só fazia com que se sentisse um pouco mais esperançosa e menos deprimida. Da mesma forma, você também irá tirar mais proveito escrevendo as evidências que reunir, em vez de simplesmente pensando a respeito delas. Lembretes. Para completar a coluna 5 de um registro de pensamentos, faça a si mesmo as perguntas listadas nas dicas úteis das páginas 76 e 77. Escreva todas as evidências que não apoiam seu pensamento quente, em vez de simplesmente pensar a respeito. Márcia. Ataque cardíaco ou ansiedade? Com a progressão do tratamento, Márcia tornou-se mais hábil em se fazer as perguntas para completar a coluna 5 do registro de pensamentos. Essa habilidade ajudou a impedir que seus sintomas de ansiedade se intensificassem, provocando um ataque de pânico. Certa vez, quando estava em um avião, esperando que decolasse, ela começou a se sentir ansiosa. Então decidiu escrever sua experiência em um registro de pensamentos, para ver se conseguia identificar e examinar os pensamentos conectados à sua ansiedade. Conforme mostra a figura 8.5, ela começou descrevendo a situação, seus estados de humor e os pensamentos automáticos. Depois de identificar seu pensamento quente, estou tendo um ataque cardíaco, Márcia escreveu na coluna 4 as evidências que apoiavam essa ideia. A seguir, começou a reunir evidências que não apoiavam seu pensamento quente. Sentada no avião, Márcia pensou no que sua melhor amiga diria se estivesse sentada ao seu lado. Ela sabia que sua amiga diria que seu batimento cardíaco acelerado provavelmente era causado por seu nervosismo e sua ansiedade, e que aquilo não queria dizer necessariamente que estava tendo um ataque cardíaco. Além do mais, Márcia lembrou-se de que seu médico havia dito que um batimento mais rápido não é necessariamente perigoso, tampouco um sinal definitivo de um ataque cardíaco. E ele não havia encontrado nada de errado com seu coração depois de um exame minucioso. Registro de pensamentos. Coluna 1, situação. Sozinha em casa, sábado às 21h30. Coluna 2, estados de humor. Deprimida, 100%. Circulado. Decepcionada, 95%. Vazia, 100%. Confusa, 90%. Irreal, 95%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Quero ficar anestesiada para não ter que sentir mais nada. Não estou fazendo nenhum progresso. Estou tão confusa que não consigo pensar com clareza. Não sei o que é real e o que não é. Pensamento circulado. Estas emoções são tão penosas que tenho de me matar porque não aguento mais senti-las.
Nada ajuda. A vida não vale a pena. Sou um fracasso total. Coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. Não aguento mais. Quero morrer. Sempre que me sinto melhor, isto não dura. Me sentir melhor é sempre temporário para mim. Ninguém conseguiu me ajudar. Coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente. Às vezes, conversar com meu terapeuta ajuda a me sentir melhor. Isto nunca dura para sempre, mas sempre volta. Este registro de pensamentos é algo novo que pode ajudar, mas tenho dúvidas. Em determinados dias sinto-me um pouco melhor. Coluna 6. Pensamentos alternativos ou compensatórios. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Figura 8.4. Registro de pensamentos de Marisa com as evidências completas. Márcia também perguntou a si mesma se havia tido alguma experiência que demonstrasse que seu pensamento quente não era verdadeiro. Ela se deu conta de que, de fato, muitas vezes, seu batimento cardíaco já havia acelerado em aviões, em aeroportos e quando pensava em voar. Mesmo tendo acreditado que estava tendo um ataque cardíaco naquelas situações, ela agora compreendia que estava tendo um ataque de pânico, não um ataque cardíaco. Finalmente, Márcia perguntou-se a si mesma o que havia feito ou pensado no passado que havia ajudado a se sentir melhor. Ela lembrou de que no passado concentrar-se na leitura de uma revista, respirar mais lenta e profundamente, escrever um registro de pensamentos e pensar em seu coração de forma não catastrófica havia sido de grande ajuda. Quando fez a si mesma as perguntas contidas nas dicas úteis das páginas 76 e 77, Márcia escreveu suas respostas na coluna 5, conforme apresentado na figura 8.6. As perguntas e suas respostas permitiram que ela levasse em conta informações importantes que não se encaixavam em seu pensamento quente de que estava sofrendo um ataque cardíaco. Quando Márcia considerou essas informações, sua ansiedade diminuiu. Registro de pensamentos. Coluna 1. Situação. Domingo à noite no avião, na pista, esperando o avião decolar. Coluna 2. Estados de humor. Circulado, medo, 98%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Estou me sentindo mal. Meu coração está começando a bater mais forte e mais rápido. Estou começando a suar. Pensamento circulado. Estou tendo um ataque cardíaco. Não vou conseguir sair deste avião e ir para um hospital a tempo. Vou morrer. Coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. Meu coração está disparando. Estou suando. Estes são 2 sinais de ataque cardíaco. Coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente. Coluna 6. Pensamentos alternativos ou compensatórios. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Figura 8.5. Registro de pensamentos de Márcia parcialmente completo. Registro de pensamentos. Coluna 1. Domingo à noite no avião, na pista, esperando o avião decolar. Coluna 2. Estados de humor. Medo, 98%. Circulado. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Estou me sentindo mal. Meu coração está começando a bater mais forte e mais rápido. Estou começando a suar. Pensamento circulado. Estou tendo um ataque cardíaco. Não vou conseguir sair deste avião e ir para um hospital em tempo. Vou morrer. Coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. Meu coração está disparando. Estou suando. Estes são 2 sinais de ataque cardíaco. Coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente. A ansiedade pode causar um batimento cardíaco acelerado. Meu médico disse que o coração é um músculo, que usar um músculo o deixa mais forte e que um batimento cardíaco acelerado não é necessariamente perigoso. Um batimento cardíaco acelerado não significa que estou tendo um ataque cardíaco. Isso já me aconteceu antes, em aeroportos, em aviões e quando eu pensava em voar. No passado, meu batimento cardíaco voltou ao normal quando li uma revista, pratiquei a respiração lenta, fiz um registro de pensamentos,
ou pensei de modo menos catastrófico. Coluna 6. Pensamentos alternativos compensatórios. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Figura 8.6. Registro de pensamentos de Marisa com as evidências completas. Exercício. Identificando evidências que apoiam e não apoiam pensamentos quentes. Assim como Márcia fez a si mesma as perguntas contidas nas dicas úteis das páginas 76 e 77 para reunir evidências que não apoiassem seu pensamento quente, você também pode usar as mesmas perguntas para procurar evidências que não apoiem os pensamentos quentes que identificou em suas cópias da folha de exercício 7.4, páginas 65 a 68. Agora façam a retrospectiva dessas cópias da folha de exercício 7.4. Escolha 2 ou 3 desses pensamentos para continuar trabalhando com eles na folha de exercícios 8.2 nas próximas páginas. Ou então, se você não quiser continuar trabalhando com os pensamentos que identificou em suas cópias da folha de exercícios 7.4, identifique 2 ou 3 situações nas quais você recentemente experimentou estados de humor intensos e preencha as cópias da folha de exercícios 8.2 referentes a eles. Em cada cópia da folha de exercícios 8.2, circule ou marque um pensamento quente que você irá testar. Nas colunas 4 e 5, escreva informações que apoiam e informações que não apoiam o pensamento quente que você marcou. Procure listar na coluna 4 somente evidências factuais que apoiem seu pensamento quente, não suas interpretações dos fatos. Por exemplo, Pedro olhou para mim é um exemplo de evidência factual. A afirmação Pedro olhou para mim e achou que eu estava louco não seria factual, a não ser que Pedro tivesse realmente dito em voz alta: acho que você está louco. Se Pedro tiver olhado em silêncio, o pressuposto de que você sabia o que ele estava pensando é uma adivinhação e pode ou não corresponder à realidade. Depois de completar a coluna 4, faça a si mesmo as perguntas listadas nas dicas úteis nas páginas 76 e 77, para procurar evidências que não apoiem seu pensamento quente. Escreva na coluna 5 cada evidência que descobrir. O preenchimento dessas 2 colunas de evidências no registro de pensamentos permite que você avalie seu pensamento quente a partir de ângulos diferentes e fornece informações que ajudam a desenvolver uma forma alternativa de ver as coisas. Antes de terminar este capítulo, preencha as 5 primeiras colunas em um ou mais registros de pensamentos que podem ser encontrados nas próximas páginas. Folha de exercícios 8.2. Onde estão as evidências? Registro de pensamentos. Coluna 1. Situação. Com quem você estava? O que você estava fazendo? Quando aconteceu? Onde você estava? Coluna 2. Estados de humor. Descreva cada estado de humor em uma palavra. Avalie a intensidade do estado de humor, 0 a 100%. Circule ou marque o estado de humor que você deseja examinar. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Responda as 2 primeiras perguntas gerais e depois a algumas ou a todas as perguntas específicas para um dos estados de humor que você circulou ou marcou na coluna 2. O que estava passando por minha mente instantes antes de eu começar a me sentir assim? Geral. Que imagens ou lembranças tenho nesta situação? Geral. O que isso significa sobre mim? Minha vida, meu futuro? Depressão. O que eu temo que possa acontecer? Ansiedade. Qual a pior coisa que poderia acontecer? Ansiedade. O que isso significa em termos de como as outras pessoas sentem, pensam a meu respeito? Raiva, vergonha. O que isso significa em relação às outras pessoas ou às pessoas em geral? Raiva. Quebrei as regras, magoei outras pessoas ou não fiz algo que deveria ter feito? O que penso a meu respeito por ter feito isso ou pelo que acredito ter feito? Culpa, vergonha. A Mente Vencendo o Humor, segunda edição 2016. Dennis Greenberger e Christine A. Padesky. Os compradores deste livro podem fazer cópias e ou download de cópias adicionais desta folha de exercícios. Ver quadro no final do sumário. O capítulo 9 ensinará o que você precisa saber para completar as 2 últimas colunas do registro de pensamentos.
Antes de passar para o próximo capítulo, pratique a identificação de evidências para mais 5 ou 6 pensamentos, completando as 5 primeiras colunas em várias outras cópias da folha de exercícios 8.2. Cópias adicionais desta folha de exercícios podem ser acessados no link deste livro em loja.grupoa.com.br. Você pode usar os pensamentos que identificou na folha de exercícios 7.4 ou pode utilizar novos pensamentos. Quanto mais praticar a procura de evidências a favor e contra os pensamentos quentes, mais rapidamente você desenvolverá o tipo de pensamento flexível que está ligado a sentir-se melhor. Agora é um bom momento para avaliar novamente seus estados de humor. Lembre-se de que você pode usar as seguintes medidas e gráficos para registrar sua avaliação. Depressão ou infelicidade. Inventário de depressão de A Mente Vencendo o Humor, folha de exercícios 13.1, página 186 e folha de exercícios 13.2, página 187. Ansiedade ou nervosismo. Inventário de ansiedade de A Mente Vencendo o Humor, folha de exercícios 14.1, página 213, folha de exercícios 14.2, página 214. Outros estados de humor ou felicidade. Avaliando e acompanhando meus estados de humor, folha de exercícios 15.1, página 246 e folha de exercícios 15.2, página 247. Resumo do capítulo 8. Quando temos pensamentos automáticos negativos, geralmente damos importância principalmente a informações e experiências que confirmam nossas conclusões. É útil considerar os pensamentos quentes como hipóteses ou suposições. Reunir evidências que apoiam e que não apoiam seus pensamentos quentes ajuda a reduzir a intensidade dos estados de humor angustiantes. Evidências consistem em informações factuais, não interpretações. A coluna 5 do registro de pensamentos pede que você busque ativamente informações que não apoiam um pensamento quente. É importante escrever todas as evidências que não apoiam seu pensamento quente. Você pode fazer a si mesmo as perguntas específicas das dicas úteis nas páginas 76 e 77 para completar a coluna 5 de um registro de pensamentos.